Boa noite. Boa noite. Hoje vamos conversar com a deputada estadual Isolda Dantas, do PT. E o PSDB recebe em Natal o presidente nacional do partido, Eduardo Leite. O cenário político está no ar. Participe do nosso programa de hoje, sexta-feira, minha gente. Manda aí sua mensagem através do nosso Twitter, do nosso Instagram e WhatsApp 88028979. Nesse sextou, a gente vai conversar sobre a audiência pública que aconteceu hoje na Câmara Municipal, uma audiência da Assembleia Legislativa que aconteceu na Câmara Municipal de Mossoró. Vamos falar também sobre o encontro do PSDB que acontece em Natal. E vamos falar também um pouquinho sobre o endividamento, do Potiguar. Como é que estão esses números agora em pleno mês de agosto? Você fica aqui com a gente nessa sexta-feira e depois você vai para o seu sextou. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político. Chegou a sexta-feira. Todo mundo já animado aí com o final de semana, e acompanhe a nossa entrevista de hoje, mande a sua interação para os nossos contatos que sempre aparecem aqui no canto da tela. Vamos de informação. A Câmara Municipal de Mossoró sediou uma audiência pública da Assembleia Legislativa para tratar sobre regularização fundiária. Um projeto está em andamento para regularizar imóveis em mais de 10 conjuntos habitacionais em Mossoró. A audiência teve como tema os desafios da regularização fundiária de Mossoró e foi uma proposição da deputada estadual Isolda Dantas. Um projeto está em andamento na cidade, buscando a entrega de títulos de posse para famílias que aguardam essa regularização há décadas. O projeto é desenvolvido em parceria com o Governo do Estado, o FERSA, FUNCERN e Companhia Estadual de Habitação, SEAB. Serão em torno de 7 mil unidades habitacionais. Em torno de... tem toda a parte de identificação, já tem toda a parte de registro, tem uma grande parte que já está no cartório para o cartório emitir essas certidões. Então, por isso que a gente resolveu fazer essa audiência nesse momento, para dizer que nós estamos já muito avançados, muito próximo de acontecer esse sonho de você ter a titulação da sua casa. Para as famílias, essa regularização é fundamental, né? Ter essa regularização, ter o título realmente de posse. É fundamental, porque você não pode dizer que um bem é seu se você não tem como provar que ele é seu, né? Então, é a escritura da casa. Então, alguém vai ter a certeza de que ninguém vai poder tirá-lo de lá, que ele vai poder fazer reforma, que ele vai poder, em algum momento, dar como garantia para alguma operação financeira. Serão mais de 7 mil títulos que serão concedidos a famílias que residem em 12 conjuntos habitacionais em Mossoró. De acordo com a perspectiva da SEAB, a estimativa é que até o final do ano, 1.200 títulos sejam entregues, contemplando a primeira fase do programa. O diretor-presidente da Companhia Estadual de Habitação informou que o projeto iniciou em novembro de 2021. O programa visa trazer a regularização fundiária, que é o título de reconhecimento de propriedade, a escrituração pública tão esperada pelos beneficiários dos programas habitacionais nos 167 municípios do estado do Rio Grande do Norte. E Mossoró não podia ficar de fora disso, né? Nesse contexto, nós, em novembro de 2021, instituímos e instalamos o programa na cidade de Mossoró. E estamos fazendo esse levantamento desde então, onde Mossoró vai ser contemplado com 12 conjuntos habitacionais com o recebimento das suas escriturações públicas. Vão ser beneficiários cerca de aproximadamente 7 mil unidades habitacionais, entre o conjunto Alto da Pelonha, Bom Jesus, o Santa Delmira, os Abolições, dentre outros conjuntos construídos na época da antiga Coab. O gerente de projetos da FUNCERN destaca a experiência da instituição em projetos de regularização fundiária em desenvolvimento no estado, em mais de 160 municípios, e a articulação para a entrega desses títulos em Mossoró. E esse projeto que nós temos trabalhado junto ao governo do estado é nos 167 municípios do estado, e onde Mossoró é um deles contemplados, e nós queremos conhecer o projeto que Mossoró está lançando para que nós possamos também poder colaborar. Como é que é esse apoio e articulação da FUNCERN nesse tipo de ação de regularização fundiária? Nós temos um núcleo de regularização fundiária dentro da FUNCERN, que trabalha com profissionais da área, e esse núcleo a gente fecha um contrato com a instituição
que quer ser parceira nossa, e nós realizamos toda a fase de uma regularização fundiária. Para o secretário municipal de projetos da Prefeitura de Mossoró, a entrega desses títulos representa, sobretudo, um direito constitucional assegurado para essas famílias. O pessoal que mora lá, eles não foram motivados por invasões, eles pagaram por essas unidades. Então, assim, é justamente um retorno e uma valorização, né, justamente desse processo todo. Então, quando eu tenho uma área regularizada, ela atende diversos entes. Né, um município que começa a visualizar aquela edificação como parte, né, do seu território e começa a planejar ações, né, de assistência, né, a equipamentos sociais, de saúde, enfim, né, e também para o morador que vai poder aumentar a sua casa, pegar um financiamento, vender e ir para um outro lugar melhor, que também é o direito que ele tem. A casa aumentou, a família aumentou, eu tenho que aumentar um outro cômodo. Mas eu estou inseguro em fazer uma reforma na minha casa porque eu não tenho uma propriedade. Então, a titularidade, né, desses imóveis é muito importante para cada um. Quando a gente vai entregar um título, a gente vê o sorriso, certo, no olhar das pessoas que estão recebendo, porque ali eles começam a ter a certeza de que aquele pedacinho de terra, aquela casinha é de fato deles e ninguém vai tirar. Agora a gente conversa com a deputada Isolda Dantas, que propôs a audiência pública, trouxe a audiência pública da Assembleia aqui para Mossoró para discutir sobre este assunto em Mossoró. Deputada, boa noite. Muito obrigada pela presença no programa de hoje. Pelo que o representante do governo do estado explicou, essa regularização já está acontecendo desde 2021. O que é que falta ou faltava ser discutido ainda em relação ao programa, ao projeto, a regularização aqui para Mossoró? Boa noite, Carol. Boa noite, Vonur. Boa noite você que está em casa na sexta-feira, né? Olha, Carol, primeiro eu queria destacar uma coisa muito importante dessa audiência, que foi a Assembleia vir para Mossoró e dialogar com os líderes comunitários na Câmara Municipal. Esse projeto, ele é um projeto que tem várias etapas, né? Lembro exatamente um dia que a governadora veio à Câmara Municipal de Mossoró, acho que em 2001, fazer o lançamento desse projeto e anunciar as parceiras que iam executar. E anunciou a parceria com a UFESA, com a fundação do IFRN, com a UERN, e que começaram a fazer todo esse trabalho. Não é simples, porque tem que fazer toda a parte de inventário de cada unidade. Já referenciamento, tem que saber se aquele dono que está morando é realmente o dono. Se for o dono, tem que ter o que vai provar que aquela pessoa é a dona. Se não é mais, se é um filho, tem que fazer todo o rastreamento, né, daquela família. Então, é um trabalho muito demorado, porque é de casa em casa, faz uma entrevista, depois tem uma documentação a ser entregue. Então, esse projeto, inclusive, já deveria estar mais acelerado, mas a pandemia retardou muito, inclusive na parte cartorial. Nós tivemos aqui no cartório, acho que teve um cartório que, infelizmente, 3 funcionários faleceram no período da Covid. Então, deu uma atrasada significativa no cronograma do projeto. Já era, de fato, para estar numa fase bem avançada, inclusive com entrega. Não houve nenhuma entrega de título ainda desse programa. A perspectiva da SEAB, que é a Companhia Estadual de Habitação do Governo do Estado, é que nesse semestre já serão entregues 1.200 títulos que já estão prontos, que já foram, toda a documentação já está à disposição da Prefeitura, que precisa fazer toda a parte de legalização ambiental, e do cartório municipal, que vai emitir finalmente a tão famosa escritura, né, para cada usuário. Outra coisa importante destacar é que esse é um sonho de décadas. Desse processo, dessas 7 mil unidades habitacionais que serão titularizadas, vocês têm as abolições 1, 2, 3 e 4. Quanto tempo não faz que existe a abolição em Mossoró, aqueles conjuntos? O Santa Delmira, o Liberdade, que eu acho que é um dos primeiros desse processo todo, né? Tem programa, tem casas do programa do governo Vilma de Faria, né? Então, tem uma demanda represada há muitos anos. E aí o governo está fazendo, na verdade, essa demanda ela é no estado inteiro.
E aí o governo está fazendo, como já disse aí o participante da FUNCERN, que é do IFRN, todo o Rio Grande do Norte está sendo contemplado. E Mossoró é uma fatia ainda, viu, Carol? Falta muito para ser feito, mas essas são 12 conjuntos que serão beneficiários, mas faltam vários que ainda têm que ser alcançados por essa ação. Mas o que nós temos de garantia é que esse semestre 1.200 famílias receberão o título da sua casa. Vamos fazer um intervalo. No próximo bloco a gente conversa mais sobre isso aqui no Cenário Político. De volta, sexta-feira, minha gente. A gente ainda está aqui, viu? Cenário Político, mas depois sextou, finalmente. Vamos descansar, vamos aproveitar. Eu vou descansar. Vonúvio é que vai aproveitar, sair por aí, curtindo a sexta-feira dele. Ele costuma fazer isso, viu, gente? Todo final de semana, Fernanda sabe. Olha, você participa do programa de hoje. Estamos conversando com a deputada Isolda Dantas. Manda mensagem aí no nosso Twitter, no nosso WhatsApp. Você vê aí, ó, os contatos. E também nosso Instagram. Interaja no programa de hoje com a gente. Carol, quando você falou em aproveitar a sexta-feira, a minha cara de aproveitar a sexta-feira é assim, ó. Só arregalar os olhos, porque é isso que eu tenho vontade de fazer numa sexta-feira de noite. Bem animado. Animadíssimo. Tá certo. Vou lá pro Espetinho no Ponto, que fica lá de frente lá de casa. Pelo menos é só atravessar a rua. Tá bom. Vamos de informação. O governador gaúcho, Eduardo Leite, presidente nacional do PSDB, está em Natal. A agenda começou no início da tarde com uma coletiva à imprensa. O governador do Rio Grande do Sul abriu o evento Diálogos Tucanos, no RN, que você vê nas imagens retiradas das redes sociais do deputado Ezequiel Ferreira, presidente estadual da sigla. O evento reúne lideranças de todas as regiões do estado. O objetivo do evento, Diálogos Tucanos, é conclamar a todos para participar do processo de reconstrução do partido. Segundo o PSDB, o Diálogos Tucanos nasce como uma estratégia para fortalecer pautas e construir novas ideias. O objetivo desses eventos será ouvir as particularidades de cada região para que o partido construa propostas sobre suas novas perspectivas de maneira coletiva e orgânica. Você continua vendo as imagens, ó. Vocês viram até A pessoa também andando ali. O Edu... Foi aquele Jequiti, né? O flashzinho. Na verdade, pronto, aí sim, Vonúvio. As imagens do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Eu estava tão ligada aqui no texto que eu não vi se deu tempo de passar a imagem. Ele tocando um pandeirinho ali, ao lado de Ezequiel Ferreira, aí novos filiados, pessoal se filiando ao PSDB, nesta movimentação que o partido vem fazendo aqui no Rio Grande do Norte, assim como em outros estados. Vocês veem, tem um público aí, viu, gente? E vocês veem que essa é um trabalho que o PSDB vem fazendo. Aqui em Mossoró já tem o Laurence Amorim certo de seguir para o PSDB e comandar o partido, que já está nas mãos da esposa de Laurence Amorim. Ele aguarda a liberação de solidariedade para se filiar ao partido e vai ser responsável aí por crescer a sigla aqui em Mossoró. E esse trabalho vem sendo feito nos municípios, assim como o Vonúvio disse, mostrou a você, o PSDB é um dos partidos que busca um maior crescimento nas próximas eleições. O PSDB não se acabou ou não teve tanta dificuldade quanto, por exemplo, o MDB aqui no RN por causa de Ezequiel Ferreira. Se fosse depender da Nacional, aquela confusão toda de João Dória, com o próprio Eduardo Leite e outros nomes do partido, o partido tinha realmente caminhado aí para o fechamento, né? Como teve, muito próximo. Mas aí o partido busca essa reestruturação. Se vai ter o Rio Grande do Norte como um âncora, é possível que isso possa acontecer, Carol, mas realmente é muito difícil. A gente está nesse assunto partidário, então vamos fazer um parêntese aqui na conversa que a gente estava com a deputada Isolda Dantas. Vamos trazer esse assunto, a deputada. O PSDB e o MDB, que quando citou, o MDB também vem fazendo novas filiações, vem trabalhando. O PSDB com essas estratégias, já buscando, inclusive, se fortalecer aqui no segundo maior colégio eleitoral do Rio Grande do Norte, os dois aliados do PT.
O que o PT vem fazendo com vistas às eleições do ano que vem? Olha, Carol, o PT ele é um partido, de fato, diferenciado. O PT ele é um partido que ele existe independente de eleições, né? Então, a gente, passando as eleições, a gente continua se reunindo todo mês. A nossa executiva se reúne toda semana, a executiva estadual. A gente tem diretório funcionando em praticamente todo o Rio Grande do Norte. E, recentemente, nós fizemos uma rodada virtual, né, com os diretórios do polo. Então, o PT ele funciona de um jeito diferente do PSDB e diferente do MDB. Às vezes as pessoas acham que esses partidos estão crescendo e o PT está parado. Não, é porque o PT funciona diferente. A nossa forma de atrair filiados é de outro jeito, né? A nossa forma de se fortalecer é de outro jeito. E eu digo que é uma forma que dá certo, porque vocês lembram que quando quiseram, lá no início, em 2016, quiseram derrotar o PT, foi a maior campanha que foi feita contra um partido político na história, né, do Brasil, e não conseguiram, né? O PT continuou vivo em todos os municípios, né, do Brasil. Então, a gente funciona de outra forma. Nós, do nosso jeito, a gente está num processo, inclusive, de renovação da direção, ou, em muitos casos, como é o caso de Mossoró, né, de prorrogar os mandatos de presidente. No caso aqui de Mossoró, o diretório, há uns 20 dias atrás, prorrogou o meu mandato até 2026. Nós só vamos ter disputa de diretório. Você sabe que a gente disputa, né, chapa somente em 3 cidades, né, mas nos demais serão todos reconduzidos, os diretórios e os presidentes, com um pequeno ajuste, gente que saiu, gente que quer sair. Isso acontecerá tanto em nível nacional como em nível estadual, e em nível municipal o diretório teria que tomar a decisão de reconduzir. Foi o caso aqui de Mossoró, de me reconduzir como presidente. Então, o nosso jeito de funcionar, de se fortalecer é outro, mas não estamos parados. Nós estamos, vamos fazer agora, constituir mais de 70 diretórios, que eram comissões provisórias, serão mais 70 diretórios constituídos oficialmente, já se preparando aí para o próximo pleito. Não só para as eleições, a gente se prepara para fazer o debate sobre conjuntura, defender o governo, né, que é uma das funções do PT, fazer crítica ao governo, que a gente também faz. Então, a gente acontece 365 dias do ano. Quando a gente observa partidos como o próprio PSDB, o MDB, o PSB, são partidos que caminham de forma independente, porém junto, ali próximos, os líderes. E que se observa cada um tendo e tomando uma decisão. Isso aí, para a senhora que faz parte do PT, que faz parte do governo, como é que a senhora enxerga esse tipo de atitude? Cada um buscando o seu fortalecimento, buscando o seu rumo. E pode ser que no futuro aconteça aí uma separação. Isso é pensado só no futuro ou não existe preocupação? O primeiro, é legítimo cada partido querer se fortalecer, né? Eu acho muito bom que o PMDB, que é do vice-governador da professora Fátima, do governo do PT, que o partido do presidente da Assembleia se fortaleça, que a nossa federação se fortaleça. Isso é legítimo, os partidos se fortalecerem. E isso, aí quando chega no momento, né, de tomada de decisão e de articulação, isso acontece como aconteceu agora para a reeleição da professora Fátima. Eu não vejo... Isso faz parte do cenário político, faz parte, né, da forma de cada um tem que ter uma base consolidada para, inclusive, buscar melhores colocações no momento de articulação. Lembrando que agora nas eleições de 2024... as proporcionais não poderão fazer coligações, né? Cada partido tem que ter sua chapa própria, apenas as federações, como é o caso do PT, do PCdoB e do PV, e o caso do PSDB e do Cidadania. Acho que a Rede e o PSOL também tem uma federação. Extra isso, não somente só poderá fazer coligação nas majoritárias. As proporcionais terão que caminharem sozinhos. Então, é muito importante que os partidos se movimentem agora para chegarem fortes e montar uma nominata, né, com robustez para disputar espaço nas câmaras municipais. Eu vejo com muita naturalidade esse processo que cada partido está fazendo nesse momento.
Deputada, em relação às dívidas do governo do estado com as prefeituras, a questão dos consignados, que inclusive o Cadu Xavier vai à Assembleia Legislativa explicar, já esteve também na semana passada dando outras explicações. Como é que a senhora está vendo essa questão econômica e a situação econômica? Olha, Carol, RN. Eu digo muito que acho que o governo do estado e nós da base temos sido muito transparentes na situação do estado. Não é uma situação fácil financeira. O estado do Rio Grande do Norte deixa de arrecadar por mês 80 milhões de reais, fruto do que foi a medida provisória que Bolsonaro fez eleitoreira de reduzir o ICMS nos estados. Então, é uma fatia muito significativa para um estado tão pequeno quanto o nosso, né? Há uma dificuldade financeira, sim. O secretário Cadu, semana passada, foi à Assembleia Legislativa como convidado e foram 6 horas numa reunião da Comissão de Finanças, muito importante, dialogou de forma intensa com os deputados, deixou nítido como estavam as condições da folha de pagamento, da situação, de possíveis ações que fará, né, para ter maior arrecadação, isso necessariamente tendo que ser combinado e aprovado pela Assembleia Legislativa, né? E hoje a governadora teve uma audiência com a FEMURNE e os prefeitos chegando a um acordo de negociação, porque essa redução do ICMS, os prefeitos sabem que não atingiu só o governo do estado, atingiu também as prefeituras, né? E as prefeituras estão numa situação difícil. Eu acho que a FEMURNE faz um movimento importante de estabelecer diálogo e não politizar a questão. Porque a FEMURNE sabe a situação ao qual o presidente à época colocou os estados e os municípios. Então, é um diálogo franco, um diálogo respeitoso, um diálogo, né, cada um entendendo a situação que está colocado e chegar a um entendimento, né, de parcelamento das dívidas sem ter que fazer um aspecto de politização e de espetacularização dessa situação. Porque a Federação dos Municípios sabe que é uma situação grave e que não foi causada por posição da governadora. Foi uma consequência de uma situação que o presidente da época fez uma medida eleitoreira, que agora os municípios e os estados estão sofrendo para conseguir manter suas contas em dia. Agora, essa questão dos consignados, do não repasse dos consignados é improbidade administrativa. Dos consignados, primeiro, essa é uma interpretação que não é tão cabal. O secretário Cadu foi, de fato, convocado, não foi convidado, há uma diferença, né? Só para você que está em casa, a Assembleia tem o poder de convidar, né? Tem a prerrogativa de convidar qualquer cidadão e ele pode ir ou não. Quando ele é convocado, o cidadão tem a obrigação de prestar esclarecimento, que é o caso do secretário Cadu, que foi convocado e ele irá. Essa questão dos consignados, inclusive o secretário Pedro já havia ido à Assembleia deixar como tinha sido todo esse processo. Os deputados não se deram por satisfeitos e convocaram. E eu acho também muito legítimo, né? A oposição tem que usar das ferramentas que a oposição dispõe na Assembleia Legislativa para fazer o debate. Então, o secretário vai dar a explicação que considerado o que aconteceu nesse fato dos consignados. Mas qual é a explicação do governo para isso? Eu não dialoguei com o governo ainda sobre isso, né? Mas estarei junto com o Cadu para compreender o que aconteceu em relação aos consignados. Vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Deputada estadual Isolda Dantas, do PT, a nossa convidada desta sexta-feira. Ela também adiou um pouquinho o sexto dela para um pouquinho mais tarde para poder vir conversar com a gente aqui no programa de hoje. A mesma coisa que você está fazendo, porque eu já vi que tem muita participação. Se você ainda não mandou sua mensagem, participe. Nossas redes sociais estão aí para você, vão estar daqui a pouquinho. Chegou. Para você mandar sua mensagem, sua pergunta para a nossa convidada ou qualquer mensagem que você queira registrar aqui no programa desta sexta. Vamos de informação. O Rio Grande do Norte registra mais de 1 milhão de pessoas que possuem algum débito
Os dados são do mapa da inadimplência da Serasa. A pesquisa mostra que os bancos e o cartão de crédito são os responsáveis pela concentração da maior parte das dívidas. Entre as faixas etárias, os maiores inadimplentes têm entre 26 e 40 anos, seguidos pela população entre 41 e 60 anos de idade e também por pessoas com mais de 60 anos. Ou seja, a inadimplência atinge 43,72% da população adulta do país. Desse total, mais de 50% são mulheres e 49,6% homens. Só no Rio Grande do Norte, um total de 1 milhão de pessoas, ou seja, 42% da população adulta no estado, um percentual que fica abaixo apenas do índice nacional, que é de 43%, está inadimplente, somando dívidas que chegam a mais de 5 bilhões de reais, com média de 4.500 para cada uma dessas pessoas. Esses números são referentes a julho deste ano e fazem parte do mapa da inadimplência da Serasa. Minha gente, a situação não está fácil não, viu, Vanúvio? Muita gente endividada aqui no Rio Grande do Norte e no país. Pois é, Carol, e quando a gente observa isso, a gente precisa entender o porquê que isso acontece, né? As pessoas estão ali sem a possibilidade de negociar suas dívidas, estão sem emprego, sem dinheiro. Como é que faz para poder reverter essa questão, para poder voltar a ter o nome limpo? É realmente um movimento aí que a economia precisa também ficar atenta, assim como os entes governamentais. Podemos trazer aqui, em breve, um analista, um economista, para falar sobre essas interpretações, viu, Vanúvio? É importante. Para você também, né? Se entender um pouquinho se você é um desses endividados. Olha, a deputada Isolda Dantas está aqui com a gente. Vamos continuar a nossa conversa. Deputada, no bloco anterior, a senhora em um momento citou, a gente cobra também do governo do estado. Em que o governo do estado, essa gestão, está deixando a desejar? Olha, Carol, eu falo disso com muita tranquilidade e na construção do plano plurianual do governo do estado, que a governadora fez, fazendo várias plenárias em vários lugares, inclusive aqui em Mossoró, nós apontamos que consideramos que o governo precisa avançar no tema da educação, né? A educação do Rio Grande do Norte, ela precisa ter, né, um investimento de forma muito significativa. A governadora, no seu primeiro mandato, fez uma opção que o resultado ele vai vir agora, e quem conhece o tema da educação sabe que os resultados da educação são resultados que vêm de forma lenta, né? E principalmente por conta de que nós vivemos uma pandemia que alcançou o coração da educação. Ou seja, né, de repente teve que mudar o método de ensino numa fase fundamental que é o ensino médio. Então, eu digo isso porque eu vi o meu filho, acompanhei o meu filho nesse processo todo, quanto que foi difícil para os adolescentes passarem a assistir a aula online. E isso teve um impacto na vida das pessoas e também no conjunto da educação. O retorno às salas de aula pós-pandemia, inclusive com todos nós saímos com a saúde mental minimamente abalada, traz uma responsabilidade para os governos estaduais gigante. A governadora tem investido, tem feito inclusive entregas nesse tema da educação, não só do ponto de vista de ampliar a conectividade, como também no avanço, né, das construções dos IERNs. Inclusive, segunda-feira, o ministro da Educação, Camilo, vai estar aqui no Rio Grande do Norte, vai estar em Natal. Nós vamos visitar o IERN de Natal, né, que é o que está mais avançado na sua construção, e considero que esse é um ponto que a governadora tem que investir muito. As pessoas falam muito em estrada, é muito importante estrada. Particularmente eu, que ando o Rio Grande do Norte inteiro, sei que as estradas estão bastante, né, danificadas. Esse processo já começou de tapa-buraco, ou em algum momento de toda a revitalização da estrada, como por exemplo aquela ali que liga
Caraú, Açu, a Paraú e a Triunfo e a Campo Grande. Mas tem sido feito uma recuperação de algumas estradas 117 ainda, precisando de muitos reparos. Mas eu acho que o tema da educação, porque a educação, ela não pode ser reparada lá na frente, né? Os jovens, que é a responsabilidade, né, do governo do Estado, passa agora. Eles precisam se preparar para ir para o Enem, para ir para a universidade. Então, acho que a educação, sem dúvida nenhuma, o governo do Estado precisa investir mais, porque é um tema fundamental. Você não tem uma sociedade civilizada, você não tem uma sociedade que possa gerar desenvolvimento se você não tem uma educação que permita fazer isso. A senhora falou aí sobre a presença do ministro Camilo aqui no Rio Grande do Norte, segunda-feira. Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional, também estará aqui. Outros estiveram por aqui. A governadora, quando olha no retrovisor, vê a si própria, né, na gestão, no primeiro mandato. Quando ela coloca os olhos adiante, ela vê o governo federal alinhado, Lula. Quando é que vai haver, de fato, essa sintonia para trazer todos os recursos que foram anunciados, as obras, enfim? Quando é que vai acontecer, de fato, essa junção que vai realmente colaborar para o Rio Grande do Norte? De fato, Valnúvio, quando a gente olha para o retrovisor, a gente vê a governadora sendo governadora de um governo que atrapalhava o Rio Grande do Norte, que boicotava o Rio Grande do Norte. Que as únicas coisas que vieram para o Rio Grande do Norte foram as transferências obrigatórias e também os recursos extras da pandemia, que foi para qualquer estado. Quando a gente olha para o retrovisor, a gente olha um estado que tem uma dívida de 1 bilhão com servidores públicos estaduais. 1 bilhão. Então, o retrovisor, de fato, o retrovisor da governadora Fátima é muito difícil. No meio de uma pandemia, tendo que, inclusive, abrir leitos. Aqui em Mossoró, lembrem, vocês sabem disso, o Tarcísio Maia tinha 9 leitos para disputar para 62 cidades. E hoje, quando a gente faz as contas, Mossoró ultrapassa a mais de 60 leitos de UTI, considerando o Tarcísio Maia, Rafael Fernandes, São Luís, Liga e o Wilson Rosado. Então, de fato, é um retrovisor muito difícil. Quando a gente olha para o futuro, a gente olha com esperança. A gente olha, por exemplo, com a real possibilidade concreta do começo da duplicação da 304 acontecer começando em 2024. Ontem eu vinha de Natal, mas acompanhei de novo aquele acidente que teve uma vítima. Eu fiquei 1 hora parado na estrada e, felizmente, passei na hora. Os bombeiros estavam, inclusive, desamassando um dos carros que estavam lá. E que é uma obra... Temos o Matheus aqui já justamente falando sobre esse acidente e perguntando sobre a Matheus estava comigo no carro. Sim. Nós passamos e, assim, da dificuldade, assim, mas com essa vítima, são 139 pessoas que morreram nos últimos 5 anos. E o governo Lula vai duplicar a 304, viu, Valnúvio? Vai duplicar e todo mundo sabe que não é uma obra que vai terminar num ano, mas vai começar em 2024. Vai começar, inclusive, Mossoró, sentido a sul, 50 quilômetros, e o viaduto do encontro da 226 com a 304, sentido Sertão Central, ainda em 2024. Né? O governo Lula, e eu tive o prazer de estar no Rio de Janeiro com a governadora Fátima, o governo Lula anunciou 45 bilhões para o Rio Grande do Norte, que vai desde o canal do São Francisco, a duplicação da 304, o Minha Casa Minha Vida, conectividade nas escolas, né, cidades sustentáveis. Então, esses recursos vão chegar, diferente do que era o governo Bolsonaro. Os ministros vinham para o Rio Grande do Norte, sequer mandavam convite de civilidade para a governadora. A gente sabia pelas redes sociais. Então, é um retrovisor muito difícil. Então, o futuro é cheio de esperança e um futuro que começa agora, né? Um futuro que começa no final do primeiro ano, como já está. Eu estava vendo as questões do alto índice de endividamento do Rio Grande do Norte, é mais de 1/3 da população, e o governo já apresentou um programa para isso, o Desenrola. Você, inclusive, quando você vai lá no aplicativo do seu banco, já aparece o programa para você negociar a sua dívida, né? Quem tem dívida. Então, já, mesmo com dificuldade do que foi a PEC do teto de gasto, do que foi a dificuldade que está, inclusive, sendo o Centrão dentro do Congresso, mas o governo já começa a entregar. O governo anunciou agora na Marcha das Margaridas que vai
da assistência técnica e vai garantir a produtividade de 90 mil quintais para as mulheres, que vai retomar a assistência técnica para as mulheres, que vai retomar o Garantia Safra. Então, já retomou, na verdade. Então, vê o futuro, um futuro muito próximo que vai acontecer. E as nossas expectativas, óbvio que aumentam, porque as possibilidades também, elas são muito próximas de acontecer e vão acontecer com o governo Lula, em parceria com o governo da professora Fátima. João da UPA, muito obrigada pela audiência. A gente tem também aqui o Niel do Sumaré, um abraço para todos vocês, aí a turma que está com o Niel do Sumaré. A gente tem o nome... Rosineide, ela pergunta, o Van Rosado está nessa lista da regularização? Sempre ouvimos que a casa não é nossa, apesar de termos comprado. Fico sem entender. Não, a casa é de vocês. Ninguém pode tirar. Mas o Van Rosado, esse você me pegou, mas eu acho que não. Nós, inclusive, vamos ter uma conversa continuar conversando com a SEAB para ver quais os próximos bairros que precisam entrar nessa lista de titularidade. Tem uma outra questão que precisa ser feita em relação a isso, vamos ver o seguinte. Tem um conjunto de pessoas que, por problemas diversos, não podem receber titularidade. Eu fui informada disso hoje. Então, eu vou ter uma reunião com a FUSERN para saber quais são essas dificuldades e em que medida nós podemos contribuir para que esse problema, que talvez seja simples, seja solucionado e aquela pessoa tenha titularidade. Mas eu acho que o Van Rosado não está, mas eu estou na dúvida e se você quiser na minha rede social fazer essa pergunta, lá no Instagram eu posso consultar Pablo e respondo para você diretamente. A gente tem aqui a pergunta da Eliana Lopes, ela diz, o que a deputada está fazendo pelos funcionários da educação básica, que independente de quem esteja no poder, não falam do nosso PCCR? Olha, eu tenho dialogado com 2 sindicatos, né? Que é a forma que a gente faz é dialogar com a categoria. Temos dialogado com o SINT e com o CISP. O SINT, num acordo, inclusive, da retomada, né, das atividades para suspender a greve, estava os planos para serem entregues. Então, certamente, a negociação avança. O SINT deve entregar esses planos ainda esse ano para ser aprovado na Assembleia Legislativa. A gente tem aqui Maninho Grangeiro, está no meio da campanha eleitoral já, Maninho Grangeiro. A gente tem Gosto aqui, demais, é bom demais, gente, assim, que já está adiantado. A gente tem aqui Peraí, minha gente, bota o nome, pelo amor de Deus, Rodrigues. A oposição em Mossoró ensaiou um movimento com um evento do PCdoB, no entanto, ficou só nisso, havendo possibilidade de uma frente ampla de oposição. O PT poderá abrir mão da cabeça de chapa na majoritária? E o Maninho Grangeiro pergunta se a deputada vai ser candidata. Olha, primeiro, a atividade do PCdoB não foi uma atividade da frente nem da oposição. A atividade do PCdoB foi o aniversário do PCdoB, né, nosso partido mais que aliado. Né, nosso parceiro é parte da federação. A oposição, quer dizer aqui, segue conversando. Nós tivemos um primeiro evento com a federação, há uns 20 dias atrás, com a presença do PCdoB, do PV e do PT, da federação. Mas a gente segue em diálogo com outros partidos e é dessa oposição que vai sair a candidatura para 2024. Mas isso é um processo de construção, como vocês sabem, na política, tudo tem que ser muito costurado, com muito cuidado, com muita tranquilidade para que a gente possa... 2020 eu aprendi muito, né? Então, as experiências estão servindo para a gente ir dialogando e construindo a oposição aqui para 2024. A gente tem aqui mais participações do pessoal de casa. Tem a pergunta do Ranieri Fernandes. Gostaria de perguntar por que tudo para Mossoró demora a ser construído quando depende de governos, como a rodoviária, passarelas nos abolições, reforma da rotatória do Hotel Termas. A deputada Isolda não tem força para resolver isso, já que está falando tanto sobre a BR-304? Olha, primeiro, a BR-304, ela por si só é uma coisa muito importante e que nós continuaremos falando. Sabe por que as coisas vêm difíceis para Mossoró? Por exemplo, sabe que dos 12 institutos federais, a única cidade que não construiu, começou ainda nem a ordem de serviço é Mossoró, porque o prefeito não deu terreno. Todos os demais municípios, o prefeito fez a cedência do terreno. Aqui em Mossoró, o prefeito não deu para construir uma escola padrão IF. Teve que o governo do estado fazer todo um processo para comprar um terreno de 2 milhões de reais para poder construir o IR de Mossoró. Então, é muito difícil, porque
Os políticos aqui não têm a prática que o Ceará tem. Se é bom para a nossa cidade, vamos trazer. Dezembro de 2020, nós colocamos o recurso para comprar um castramóvel. Até hoje o prefeito não comprou. Então, de fato, é muito difícil as coisas para Mossoró. Porque há uma dificuldade, se é para beneficiar determinado político, o outro não faz. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Na campanha da BR-304, eu visitei todo mundo. Visitei desde o alto empresário de Mossoró às entidades de classe. Vamos fazer uma campanha. Duplicar 304 é bom para todo mundo. Não precisa dizer que é uma proposta da deputada Isolda, não, porque não é uma proposta da deputada Isolda, é a proposta do Rio Grande do Norte, do povo de Mossoró. E quero reconhecer, alguns políticos fizeram a campanha, outros não. Isso deveria ser uma coisa que a gente, né, todo mundo de braços dados, lutando para que isso acontecer. Mas só alguns entraram. Então, na verdade, o que existe em Mossoró são pessoas que torcem pelo quanto pior, melhor. Não é o meu caso, né? Então, de fato, que essa sua mensagem, quem é o nome da pessoa? É o Ranieri. Ranieri, que sirva para os outros políticos que torcem para dar errado, que torcem para que a violência aumente, que torcem para que a polícia militar brigue com a guarda municipal, né, que as coisas não aconteçam. Não é o meu caso. Eu digo, todo mundo que me procura, seja empresário que votou em mim, que não votou, eu digo, é pro Mossoró, tamo junto, pode me procurar que a gente vai correr atrás. Não temos mais tempo para as outras perguntas. Muito obrigada a todo mundo que participou. Deputada Isolda Dantas, muito obrigada pela conversa. Obrigada, sextou. E quero desejar um bom final de semana para vocês. E vamos seguir na luta. Seja sempre bem-vinda, deputada. Você de casa, boa noite. Um ótimo final de semana, bom descanso. Até segunda. Alô, Caio e sua mãe Iracema. Um beijo para vocês, um ótimo final de semana. Muito obrigada pela audiência. A gente se encontra segunda-feira ao vivo aqui na TCM. Ótimo final de semana e até lá.